Oi pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita. Tudo bom? Segunda-feira, começando a semana quente, né? Hoje nós vamos falar sobre Sarah Winter e a sua prisão e sobre o ministro Weintraub. Tá joia? Bom pessoal, vamos falar sobre Sarah Winter, né? Todos já sabem que ela foi presa hoje por atos contra o STF, né? Contra o nosso Supremo Tribunal Federal. Junto com ela foram presos mais 5 pessoas do Grupo 300 do Brasil e que estão sendo acusados de serem suspeitos de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos e crimes contra a Lei de Segurança Nacional, né? A gente vai detalhar um pouquinho o que são atos democráticos, que eles falam que são atos antidemocráticos, na verdade. E essa prisão, gente, ela tem um caráter de prisão preventiva, tá? Então ela fica em princípio presa por 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. Tá? Isso para poder ser feitas as investigações necessárias. E também existe uma outra decisão que foi feita, vocês devem ter visto, que o acampamento que ela organizava e da qual ela era líder foi desfeito nesse final de semana, né, a pedido do Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal, alegando que lá existia uma milícia armada, tá? E aí nós vamos falar também sobre isso. Bom, sobre a Sarah, todos já devem saber também, isso é mais do que público notório, que ela sempre foi ativista, né? Tanto de um lado quanto do outro. Por muito tempo ela foi ativista feminista, né? Então lutava contra uma série de pautas da direita conservadora, era a favor de abortos e coisas do gênero. E agora, por algum motivo, eu sempre digo, né, as pessoas podem evoluir, né? E ela evoluiu e veio para o outro lado, né? Ela agora é uma ativista conservadora da direita, que briga por pautas da direita. A única questão é que ela mudou o sinal dela, mas continua tão ativista quanto. Ela era muito ativista enquanto feminista, enquanto de esquerda, e não deixou de ser tão ativista quanto agora de direita. Então ela sempre é uma pessoa, sempre foi e sempre será uma pessoa muito exagerada, muito exacerbada. Então as suas manifestações têm uma tendência a fazerem muito barulho, e isso incomoda, né? Já incomodava antes, continua incomodando agora. Só que ela vinha num tom crescente, né? Subindo o tom nas suas manifestações. Mais recentemente ela fez uma manifestação com velas e tudo mais, que foi muito mal vista. E algumas pessoas estavam pedindo para a Sarah diminuir esse tom. Porém, nesse final de semana, o acampamento que ela coordenava por ordens do governo foi desfeito, né? E com isso, eu acho que acendeu algumas coisas dentro dela e do grupo. E o que eles fizeram foi lançar, na verdade eu vou falar até, soltaram fogos de artifício próximo do Congresso não, próximo do STF, o que foi visto como um ato terrorista praticamente, né? Como se eles tivessem lançado esses fogos de artifício dentro do prédio ou contra o prédio, que na verdade não foi. E aí é onde entra o que a mídia fala e qual é a leitura talvez um pouco mais acertada disso tudo. A mídia fala que foi um estardalhaço, que isso foi uma afronta, que isso na verdade era, se eles tivessem, na visão da mídia, né, se eles tivessem armas, canhões e tudo mais, certamente estariam apontando isso para o Congresso e fazendo as suas ameaças. A leitura de quem é um pouco mais pé no chão, gente, é que isso na verdade foi para criar barulho, para na verdade, trazer incômodo para o STF. De forma alguma, aquilo ali poderia ter sido lançado contra o prédio do STF, aí sim poderia causar algum dano ao patrimônio. Mas fora isso, foi só barulho. Quantas e quantas vezes nós já não tivemos manifestações da esquerda com rojões e tudo mais. Então, só que, como o STF hoje briga para realmente
desfazer todas essas manifestações da direita, e tem o caso da investigação interminável, do inquérito interminável do Alexandre de Moraes, isso ficou muito forte e eles acharam por bem usar esse acontecimento ao favor deles, né? Para isso, fazer com que valide, né, esse inquérito inconstitucional. Agora, tá vendo? Nós tínhamos razão de fazer esse inquérito, tá vendo? Nós temos aí um grupo armado, inclusive armado, que estão querendo colocar abaixo o STF, né? Agindo contra a democracia, contra um dos poderes. É ridículo. Óbvio que isso vai ser muito vendido, a mídia vai bater muito forte nisso, não esperem nada diferente. Cabe a nós, que temos uma visão mais clara, mais pé no chão, trazer a temperatura certa dos acontecimentos. Né? Não cair na pilha, não ficar falando que não, realmente, pô, que grande absurdo. A Sara é uma pessoa controversa. Dá para defendermos a Sara em tudo? Não dá. Mas ela fez um ato assim banal, assim, que se fosse da esquerda ninguém estaria gritando. Essa é a verdade. Se ela continuasse de esquerda e fizesse um ato desse contra o governo Bolsonaro, todo mundo estaria aplaudindo de pé. Assim como a mídia vem colocando que todos os atos agora desses antifas, todos esses de preto, que são capitaneados pelas torcidas organizadas, né? Que engraçado. Os atos pró-governo são pessoas de família, não existe um movimento tão organizado, quem vai conhece, sim, são pais, avós, todos com seus netos, filhos e tudo mais, e são tidos como antidemocráticos, e agora esses de preto que vandalizavam até 2 semanas atrás, e essa semana, graças a Deus, nada aconteceu, são tidos como superdemocratas. Enfim, a Sara é uma pessoa controversa. Ela não vai mudar. Ela vai continuar assim. E o grande ponto da prisão dela é que é uma prisão meramente política, não tem nada a ver, não existe crime com o que foi feito. Na verdade, se acendeu uma lanterna numa coisa que não existe. Eles estão querendo fazer um estopim virar uma bomba. É isso que eles querem fazer, né? Então hoje, brigar pela Sara, lutar para que ela seja colocada em liberdade, é lutar pelos nossos direitos, não é especificamente pela Sara, mas a Sara agora é a personificação da liberdade de expressão. Ela poderia ter agido de uma forma um pouco mais comedida, poderia, mas o que ela fez está longe de ser um crime contra a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, né? Então é um grande absurdo. E com relação aos integrantes que falaram quando fizeram a solicitação para a dissolução do acampamento, que existiam integrantes armados, como uma milícia armada, eles mesmos foram a público falar, sim, existem pessoas dentro do grupo que têm armas, sim, mas são armas registradas, porque eles fazem parte do grupo dos CACs, né, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Então, todas as armas devidamente registradas, para quê? Gente, nós estamos falando que hoje existe uma guerra, efetivamente, vocês veem como os antifas vêm agindo, né? Num acampamento aberto, onde as pessoas dormem ali em barracas, ou seja, segurança praticamente zero, se não houver alguma segurança, uma mínima segurança armada, eles podem morrer, sim. Então, é um outro grande exagero que a mídia coloca e que foi utilizado para desfazer esse acampamento, né? Então, vamos aguardar. Eu espero que a Sara possa ser libertada. Enfim, não acho que o tom que ela usa seja o melhor, mas também está longe de ser algo temerário aí que se deva realmente reprimir com a prisão. E entra também o nosso querido ministro Abraham Weintraub, né, que já vem sendo perseguido aí há muito tempo. Os nossos ministros da Suprema Corte não querem ele por lá, e nós sabemos o porquê.
Ele é um ministro aguerrido, ele é um ministro realmente comprometido com o projeto, né, um projeto do Brasil, não é um projeto de poder, é um projeto de Brasil, e totalmente conservador, né? Então, a reunião ministerial de 22 de abril ela foi colocada na íntegra porque certamente queriam atingir não ao Bolsonaro nessa questão, indiretamente ao Bolsonaro, porque ele é ministro do governo, mas queriam atingir ao Weintraub, pela colocação que ele fez, e se fizessem isso pontualmente já ficaria muito escancarado, né? Não daria para... Vamos divulgar tudo o que o Bolsonaro falou, que seria o correto, sobre o que era visto no inquérito, né, da intervenção na Polícia Federal, mas vamos também colocar o ministro Weintraub. Não dá. Ou eles colocavam tudo, ou colocavam só o Bolsonaro e perdiam essa oportunidade de tentar queimar o Weintraub. Então, foi feito isso, e aí desde então ele já era um ministro bastante controverso, que já tinha nas suas redes sociais muita coisa, falava muito, se expunha bastante, brigava e briga muito, e virou a bola da vez. E aí agora, nesse domingo, ocorreu mais uma manifestação em Brasília, uma manifestação que havia sido proibido pela Justiça, né, pelo governo do Distrito Federal, na qual ele participou como pessoa pública, né, como cidadão, nem como ministro, e sim como cidadão. Ele participou, e aí ele lá voltaram a perguntar sobre o que ele achava sobre pagar vagabundos com dinheiro público, com dinheiro de impostos, e ele não falou muita coisa, só falou assim: vocês já sabem qual é a minha posição quanto a vagabundos, e morreu por aí. Só que eles também pegaram uma coisa, ele estava sem máscara, e possivelmente numa primeira vez dentro dessa pandemia alguém foi multado por estar sem máscara. E justamente quem foi? O ministro Abraham Weintraub. Então agora ele tem essa multa, uma multa de R$ 2.000 a ser paga. Ele diz que ainda não foi notificado quanto a isso, mas também em nota nas suas redes sociais ele ficou muito bravo, pois além de não ter sido notificado, de ficar sabendo disso pelas redes sociais, ainda expuseram todos os dados pessoais dele, né? CPF, esse tipo de coisa, que é uma coisa inconcebível, né? As pessoas têm direito ao sigilo de suas informações pessoais, e eles estão quebrando todos esses direitos. Com isso, voltou-se a se falar se ele cairia ou não do Ministério da Educação. Eu faço aqui a minha colocação. Eu acho que o ministro Weintraub precisa continuar. É um grande escudeiro do nosso presidente. Ele realmente é comprometido, tem seus problemas, como todas as pessoas têm, mas está lutando por uma educação melhor, está lutando para desaparelhar as universidades federais, tirar o aparelhamento esquerdista que existe hoje, todo mundo sabe. Então eu faço votos de que o ministro Weintraub continue. Eu me coloco aqui 100% Weintraub, tá? Do mais, sim, já existem pedidos de cassação dele, existe uma série de ações contra o ministro Weintraub que ele precisa responder, tem ações que estão acontecendo, enfim. Eu acho que ele consegue se livrar de todos, óbvio que depende também muito do apoio, né? Assim como o nosso presidente precisa de um apoio popular para mantê-lo, ele também precisa de apoio para o que ele está fazendo. Volto a dizer que é um dos ministros mais conservadores que nós temos, que nós podemos mais contar com isso. Tá? Então, hoje são essas notícias, nós temos coisas quentes, né? O Brasil, de novo, não deixa ninguém ficar tranquilo. Eu espero que a Sara consiga voltar e sair da cadeia e que com isso também consiga voltar para a sua militância. Sara, com um pouco mais de tranquilidade, vamos lutar sempre pelo que nós achamos que é certo, mas também precisamos entender qual a intensidade que é benéfica ou não
para a nossa luta. E o ministro Weintraub que continue ministro conosco, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes aí, para que eles possam ter uma formação livre de ideologia, né? Para que eles possam crescer realmente livres pensadores, que só assim que se consegue evoluir, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, uma boa semana para todo mundo. Por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, vão recebendo os nossos vídeos, vão compartilhando, vão passando para as outras pessoas para que todo mundo possa ter um pouco mais de visão. Uma coisa que eu ouvi há muitos anos, desde que eu era pequeno, que assim, quem lê um jornal, não, aliás, é melhor não ler nenhum jornal do que um jornal só, né? Porque você lendo um jornal só, você só vai ter aquela visão. Se você ler vários jornais, você pode ampliar a sua visão e tirar as suas próprias conclusões. Do mesmo digo eu agora, já que os jornais hoje são mais escassos, né, as pessoas leem menos, são os nossos canais. Assistam vários canais, assistam ao nosso canal, assistam ao canal da Bárbara, do Te Atualizei, assistam ao canal do Bernardo Küster, o Terça Livre, quem mais? Paula Marisa, enfim, tem tanta gente boa aí, do Lilo, tanta gente legal que vocês podem ouvir. Vão assistindo e vão formando uma opinião cada vez mais abrangente, tá bom? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e comentem, porque sem os comentários nós ficamos cegos, não sabemos se estamos fazendo bem ou mal, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus.